Meditação sobre o livro de Marcos, capítulo 5, versos 24 ao 34. A mulher do fluxo de sangue. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, companheiros diários de vida devocional, uma vez mais nos reunimos para meditar na palavra do Senhor e dela extrairmos alimento espiritual para o nosso ser espiritual, para o nosso homem, para a nossa mulher espiritual, para a nossa vida de comunhão e intimidade com Deus, para alimentarmos a nossa fé, para fortalecermos o nosso espírito, para nos revestirmos de toda a nutrição poderosa que vem da palavra de Deus para guerrearmos as nossas guerras, vencermos os embates, crescermos em maturidade, em graça, em estatura diante do Senhor, para que a cada dia mais a medida completa da estatura de Cristo seja formada em nós. Esse é o propósito da vida de devoção. É também alvo desses momentos, o ouvir a voz de Deus. Assim como quando oramos, falamos com Deus, quando meditamos na sua palavra, ouvimos a sua voz. E a nossa expectativa é que Deus fale com você nesse momento. Vamos pensar no devocional de hoje, na história dessa mulher, narrada nos evangelhos, mas vamos separar o texto de Marcos no capítulo 5 para relembrar a fé que salvou aquela mulher. Como Jesus disse a ela, a tua fé te salvou. Lembrando que essa história ocorre no contexto em que Jesus passa outra vez num barco para o outro lado e ajunta-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar ainda. E enquanto acontece aquela aglomeração típica dos lugares onde Jesus estava, chega diante dele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo Jesus, esse homem, um religioso, um chefe dos judeus, se prostra aos pés de Jesus e clama insistentemente que ele fosse à sua casa e impusesse as suas mãos sobre a sua filha, que estava à beira da morte, pedindo que Jesus impusesse as mãos nela para que ela sarasse e vivesse. E Jesus, vendo a insistência de Jairo e considerando que se tratava de um judeu, um religioso, um dos chefes da sinagoga, alguém que talvez tivesse uma profunda dificuldade em crer que Jesus era o Messias, mas naquele estado de desespero, típico de um pai que tem um filho à beira da morte, Jesus decide ir até a casa desse homem, e o movimento de Jesus produz uma série de ensinamentos e milagres também. Nesse contexto, Jesus, além de vencer uma doença, ele vence a morte também. Porque no final da história, se você se atentar a todo o capítulo, vai ver que Jesus vai até a casa de Jairo e cura a menina. E ela já tinha 12 anos e se levanta e come e volta à sua normalidade. Mas não é a filha de Jairo o foco dessa meditação, e sim o que acontece no percurso de Jesus quando ele se depara com uma mulher que tinha uma hemorragia contínua e que já havia gasto todo o seu dinheiro. Ela que por 12 anos padecia dessa dificuldade. Imaginem os constrangimentos, a questão sanitária, higiênica, o desconforto, a anemia profunda, o abatimento, a vergonha, a dor. A Bíblia diz que ela já havia despendido tudo quanto tinha e nada disso tinha feito sentido, resolvido seu problema, gasto com muitos médicos. E ela, ouvindo falar de Jesus, ela vem por trás de toda aquela multidão que rodeava Jesus e toca nas suas vestes, porque ela entendia no seu coração que se ela tão somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. O restante da história você já sabe. Ela toca em Jesus, Jesus pergunta quem toca nele,
Os discípulos indagam Jesus, tem uma multidão aqui, o Senhor faz esse tipo de pergunta. E eles não entendiam que Jesus estava falando de um outro toque, o toque com fé, o toque profundo, o toque que dispara sair virtude de Jesus. E ele olha ao redor, fixa o olho naquela mulher, ela percebendo o que tinha acontecido e a sua cura instantânea. E aí a Bíblia diz que, temendo e tremendo, ela se aproximou diante dele e disse-lhe tudo o que havia ocorrido. Jesus, olhando a atitude de fé daquela mulher, no contexto de um outro homem com fé que clama insistentemente para Jesus ir à sua casa. Veja que fé é o ingrediente principal desse texto, que move uma cura e uma ressurreição praticamente. E aí Jesus olha para aquela mulher e disse: a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Eu quero declarar isso sobre a sua vida nesse momento. Mas antes, vamos pensar um pouquinho na fé daquela mulher. Somente Deus tem condição de ver a fé das pessoas. Às vezes o que nós talvez chamaríamos de religiosidade, superstição, é o que Deus recebe como fé. E Jesus acolhe aquela mulher, e o contato e o diálogo dele com ela fizeram a fé daquela mulher crescer no seu interior. O verbo que foi utilizado quando ela fala que que Jesus curou é o verbo sozo, que quer dizer sarou, curou ou salvou. E esse é o verbo que a mulher também usou lá no versículo 28, que ela pensou assim: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E esse texto, e esse verbo, ele tem um significado muito mais amplo do que simplesmente a cura física. Porque além de remeter à cura física, refere também a sarar feridas, curar doenças, salvar do pecado, da iniquidade, ou seja, um ato completo, um conceito integrado de vida plena que só Jesus pode dar, porque ele dá a paz, ele salva, ele cura e ele liberta a pessoa de todo o mal. E foi essa a intenção daquela mulher, em tempos que se fala tanto de intencionalidade. E ela foi intencionalmente tocar em Jesus, porque ela sabia que ele era a fonte para resolver não só a questão do fluxo de sangue, mas também perdoar os seus pecados, curar a sua alma, talvez de amargura, de desprezo, de todas as doenças emocionais que aquela situação física também produzia, e ainda mais salvá-la de todo o mal. Talvez a fama de Jesus certamente já tinha chegado ali, ela sabia que ele era o Filho de Deus e tinha poder para perdoar pecados e para dar acesso à vida eterna. Então, com esse coração e atrás dessa vida plena, portanto, haja fé que ela encontra com Jesus, que verificando tudo isso nela, declara que a fé dela salvou ela. E antes disso ela já tinha sido curada, porque quando ela tocou, instantaneamente o fluxo de sangue parou, cessou. Ou seja, a fé já tinha sido ativada e produzido seu efeito, e agora Jesus completa a vida plena que ele tinha para quem o tocasse, como tem ainda hoje. E ele diz: vai em paz, ou seja, acabam-se as guerras, ser curada, cura sua alma de todo esse mal, porque a tua fé te salvou. Meu irmão e minha irmã, eu declaro isso sobre a tua vida nesse momento, que a sua fé tem o poder de te salvar. Se você se achegar diante de Jesus com essa intencionalidade de buscar cura, libertação, perdão, solução, paz, salvação, libertação, ao toque nas orlas das vestes de Jesus, essa virtude vai te encontrar. E esse favor também você vai achar em Jesus, como aquela mulher. Tudo isso acontece no movimento de fé. E a reflexão e a pergunta que eu tenho para ti nesse momento: você tem chegado diante de Jesus com essa mesma fé que aquela mulher que estava enferma há 12 anos, com aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia incontida que não parava mais? Imagina o estado daquela senhora. Se você tiver essa fé, essa intenção, essa busca, a despeito da multidão,
A despeito das dificuldades, a despeito de apenas tocar em Jesus, a despeito de qualquer dificuldade, Ele vai te curar. Não se achegue a Jesus apenas buscando o benefício, apenas buscando o favor, apenas buscando aquilo que lhe apraz, apenas resolvendo a questão pontual, mas chegue diante de Jesus buscando a salvação, a cura para sua alma, para sua tristeza, para sua enfermidade, a salvação, o perdão de seus pecados, e essa vida plena que Ele tem à sua e à minha disposição vai alcançar você também. De Jesus sairá a virtude, desde que você toque nele com a mesma fé que aquela mulher. Deus te abençoe. Até a próxima meditação.